nossa agenda, tá? Primeiro iremos fazer uma visão geral sobre o Project Online, qual o seu papel, o propósito, qual o seu público-alvo, uma visão geral sobre o Microsoft Planner, uma visão geral sobre o Azure DevOps e agora, claro, o gerenciamento de projetos utilizando as 3 plataformas de forma integrada, o Microsoft Project, o Planner e o Azure DevOps, ok? A nossa discussão será toda em cima das plataformas, nós não vamos utilizar aqui apresentações, vamos demonstrar na prática e discutir cada uma dessas soluções, ok? Então vamos lá. Ok, vamos iniciar pela nossa principal plataforma, sem dúvida alguma, o Project Online, que inclusive é o objetivo, é o tema principal do Project Week Experience. Sem dúvida alguma, o Project Online é hoje uma das principais plataformas do mercado para o gerenciamento de projetos e de portfólio. Uma das principais características do Project Online é a sua capacidade de adaptação. Diferentemente de outras soluções que já são entregues ao cliente de forma pré-formatada e a organização precisa se adequar à realidade do produto, o Project Online possibilita, através de parametrizações, ser adequado à realidade da organização. Então, nós podemos trazer o modelo de gerenciamento de projetos para dentro do Project. Nós podemos trazer a metodologia de gerenciamento de projetos e portfólio para dentro do Project Online, o que vai simplificar o trabalho do PMO no acompanhamento do projeto, do programa, do portfólio, principalmente para verificação se o projeto está compliance à metodologia, e simplifica também bastante o trabalho do time do projeto. Por quê? Indiferente se o gerente do projeto ou se o time que participa diretamente do projeto conhece na totalidade ou não a metodologia de gerenciamento de projeto, o Project Online guia o usuário passo a passo. Olha, onde eu estou, o que eu preciso produzir para vencer esta fase e ir para a próxima fase. Como é o ciclo de vida do meu projeto? E justamente essa característica de parametrização, de adequação do Project Online à realidade da empresa, o Project ainda traz este mesmo conceito de uma forma extremamente granular. Então, posso estabelecer uma metodologia de gerenciamento de projetos corporativa, mas cada departamento da organização ela pode utilizar esse esqueleto, essa coluna vertebral metodológica como referência, mas trazer para o seu time características e peculiaridades da sua gerência, do seu departamento. Uma segunda característica muito importante do Project Online é o foco na colaboração. Nós vamos perceber um pouco mais à frente na nossa prática que um dos objetivos do Project é empoderar todos os colaboradores que estão envolvidos no ciclo de vida do projeto. Seja aquele colaborador que deverá responder com a execução de alguma atividade, um integrante do projeto de fato, até os stakeholders, que podem encontrar dentro do site do projeto, em um único ponto, de forma centralizada, todas as informações geradas ou consumidas pelo projeto, todos os documentos gerados ou consumidos pelo projeto. Além disso, todo o ciclo decisório também pode ser parametrizado e automatizado dentro do Project Online, trazendo, além da colaboração, a rastreabilidade, a segurança em todas as decisões tomadas no decorrer do nosso projeto. Essas decisões, inclusive, estes ciclos de aprovação, eles podem ser ciclos de aprovação simples, onde eu tenho apenas um indivíduo aprovando, eu posso ter um ciclo de aprovação em níveis, onde eu tenho um primeiro nível de aprovação, um segundo nível de aprovação e assim em diante, ou nós podemos inclusive ter ciclos de decisão colegiados, onde eu envio uma decisão para um colegiado e eu defino se eu vou aprovar ou reprovar considerando a decisão da maioria simples, da maioria absoluta, da totalidade ou outra regra que porventura eu tenho o objetivo de estabelecer. Tá? Essas duas características tornam o Project Online uma ferramenta, sem dúvida alguma, extremamente poderosa. Além, claro, de ser uma solução em nuvem, né? O que me traz uma mobilidade e uma capacidade de acesso às informações indiferente do local que eu esteja, indiferente do dispositivo que eu estou utilizando. Tá? Justamente por essa característica mais genérica,
Eu posso utilizar o Project Online para gerenciar qualquer tipo de projeto, de qualquer perfil de organização, tá ok? Quando nós falamos em modelo de gerenciamento de projeto, em específico, quando nós falamos na forma de controle de trabalho, o Project Online ele nasceu voltado ao modelo tradicional de gerenciamento de projetos, tá? Então nós vamos perceber na prática que a estruturação do nosso cronograma ele leva em consideração o modelo preditivo, tá? A gente precisa ter isso em mente para delimitação de qual que é o foco, qual que é a estratégia originária do Project Online. Mais à frente nós vamos entender como gerenciar projetos ágeis utilizando essa mesma plataforma, tá ok? A próxima solução que nós vamos apresentar é o Microsoft Planner. O Planner é uma solução integrante da plataforma Office 365. Tem um objetivo muito delimitado, o gerenciamento de tarefas. Não me importa qual que é o objetivo da tarefa, o foco é garantir de forma centralizada, simplificada, colaborativa e com transparência e rastreabilidade o gerenciamento de tarefas do dia a dia. Sejam tarefas de um departamento, de uma rotina de trabalho, tarefas visando o alcance de um objetivo estratégico, ou inclusive, obviamente, como é o nosso foco, tarefas voltadas ao gerenciamento do projeto ou tarefas voltadas a uma entrega técnica do projeto. O modelo mental é simples, o que facilita tanto a adoção como a redução da curva de aprendizado do usuário. Nós temos as tarefas e essas tarefas elas são agrupadas no que nós chamamos de planos. Um plano nada mais é então do que um agrupamento de tarefas. Eu posso criar um plano para atender a necessidade de um projeto, posso criar um plano para atender a necessidade de gestão de tarefas do meu departamento, eu posso criar um plano, por exemplo, voltado ao alcance de uma meta, um objetivo estratégico, e ali alocar todas as tarefas necessárias ao alcance daquele objetivo. Então é uma plataforma muito dinâmica que pode ser utilizada no nosso dia a dia. Tá? Traz ainda um processo básico e bem objetivo para visualização das tarefas. Então nós temos aqui um pequeno hub onde eu visualizo de forma simples quantas tarefas existem, quantas não foram iniciadas, quantas estão em andamento, quantas estão em atraso e quantas estão concluídas já de fato. Nós vamos perceber um pouco mais à frente que o Planner já traz um viés de gerenciamento ágil. Por quê? Nós temos algumas ferramentas dentro do Planner que são muito utilizadas no gerenciamento ágil de projetos, como por exemplo o nosso famoso Kanban. Tá? Nós vamos apresentar isso um pouco mais à frente e principalmente contextualizar como utilizar essa simplicidade do Planner no controle do trabalho, no controle da atribuição de tarefas dos nossos projetos, no nosso dia a dia de gerenciamento de projetos, tá ok? Ok, agora que nós temos uma visão geral do que é o Project Online, do que é o Planner e do que é o Azure DevOps, vamos para o nosso contexto prático. Tá? Como gerenciar então um projeto utilizando essas três plataformas? Nesse contexto já temos essa visibilidade, estamos falando em um projeto híbrido, onde nós teremos parte do nosso cronograma gerenciado de forma tradicional no modelo preditivo e parte do nosso cronograma gerenciado de forma ágil utilizando ora o Azure DevOps, ora o Microsoft Planner, ok? Um ponto importante a destacar é este processo de troca de dados entre Project Online, Planner e o Azure DevOps não existe de forma nativa hoje na Microsoft. Tá? O que nós iremos apresentar aqui de integração entre essas três soluções para permitir uma gestão mais dinâmica de projeto, para evitar a redundância de dados e para simplificar o modelo de gestão do nosso projeto, de fato, ele ocorre através da utilização de um produto desenvolvido pela Unix que permite a fluidez bidirecional de informações. Tá? Então é um conector específico desenvolvido pela Unix que não faz parte nativamente de nenhuma dessas três plataformas. Tá, ok? Depois, se tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre este produto, de fato, pode entrar em contato conosco, que nós iremos apresentar com todo o prazer. O foco nosso aqui hoje é demonstrar na prática o resultado dessa integração. Tá, ok?
Voltamos então à tela principal do Project Online. Para quem conhece o Project Online percebe que estamos aqui trabalhando na tela mais nativa possível. A única modificação que eu fiz aqui nesse ambiente é deslocar o nosso menu originalmente da esquerda para a parte superior, permitindo que na área central tenhamos uma área de conteúdo um pouco mais extensa, tá ok? Como nosso foco não é demonstrar todas as possibilidades de cada uma das três plataformas, vamos ser mais objetivos e vamos diretamente no gerenciamento do nosso cronograma, no gerenciamento da atribuição do time do projeto, tá ok? Vou clicar aqui então em projetos, nós vamos ser direcionados para a central de projetos, onde vamos visualizar todos os projetos criados dentro dessa instância do Project Online. Previamente eu já havia criado aqui um projeto chamado Project Week Experience para facilitar o nosso trabalho e principalmente facilitar a visualização do nosso exemplo de integração, tá ok? Rapidamente, apenas para aproveitarmos a oportunidade, quando nós clicamos sobre um projeto, é possível então ver o seu ciclo de vida. Eu consigo identificar em qual estágio eu estou, quais são os estágios futuros, quais os estágios eu já percorri. Eu consigo na parte central dessa página de status visualizar se existe alguma entrega ou algum artefato obrigatório. Enquanto essa obrigatoriedade ela não for vencida, eu não consigo passar para o próximo estágio. E nós conseguimos ainda visualizar quais são os estágios, qual é o estado, ou seja, se eu já passei, se eu estou e se é um estágio futuro, qual foi a data de entrada e qual foi a data de saída, trazendo, além da visibilidade do ciclo de vida de gerenciamento do projeto, uma completa rastreabilidade, o que pode inclusive se transformar no futuro em um indicador. Quanto tempo médio uma demanda, quando criada, fica na fase de seleção? Quanto tempo médio o meu gerente do projeto demanda para planejar o meu projeto no estágio de planejamento? Então essas informações podem ser transformadas também em indicadores. Vale ressaltar aqui novamente, tá? Pelo caráter flexível do project, eu não preciso ter apenas um ciclo de vida do projeto. Eu posso ter diversos ciclos de vida baseados em tipos de projetos diferentes. Isso porque dentro de uma mesma organização, eu posso ter, por exemplo, projetos de engenharia, projetos de recurso humano e projetos de tecnologia da informação. São projetos naturalmente distintos e, por terem essa distinção, podem também ter ciclos de vida completamente independentes. Então, posso definir um esqueleto corporativo e cada departamento depois traz a sua realidade, traz a sua particularidade para permitir que a plataforma possa não só guiar o usuário, mas trazer de fato a produtividade. Tá ok? Vou clicar aqui em cronograma, vamos visualizar o cronograma então deste projeto. Previamente eu criei basicamente 3 tarefas, que não vão ser tarefas de fato, serão apenas agrupadores. Tá? Nós temos aqui uma tarefa de engenharia, uma tarefa de marketing e uma tarefa de TI. Qual que é o objetivo aqui? O time de engenharia, ou seja, todas as tarefas do nosso projeto voltado à engenharia, nós vamos gerenciar todo o processo de alocação de recurso e atualização de tarefas dentro do Project Online. Já as tarefas vinculadas ao time de marketing, nós vamos gerenciá-las dentro do Microsoft Planner. Enquanto as tarefas de responsabilidade do time de tecnologia da informação serão gerenciadas diretamente dentro do Azure DevOps. Dessa forma, nós vamos conseguir então entender como um projeto pode envolver essas 3 plataformas. E este é o nosso exemplo. O time de engenharia vai trabalhar no modelo tradicional de gerenciamento de projetos, utilizando exclusivamente a plataforma do Project Online. O marketing vai utilizar o Planner e o time de TI vai utilizar o Azure DevOps. Tá ok? Vamos lá então. Vamos editar o nosso cronograma. Eu tenho sempre a opção de editar o meu cronograma no navegador e no Microsoft Project, o nosso aplicativo disponibilizado na nossa estação de trabalho. Vou utilizar aqui o navegador. Não me traz todas as possibilidades do Project Professional, mas as principais ações do dia a dia nós conseguimos realizar diretamente no navegador, o que nos traz produtividade. Porque indiferente do local onde eu esteja, utilizando qualquer tipo de dispositivo, eu consigo conectar no meu ambiente online e gerenciar o meu projeto. Tá ok?
Vamos criar então aqui algumas tarefas. Vou clicar com o botão direito, de forma muito simples, como se fosse uma planilha de Excel. Claro, para quem não conhece o Project Online, vou inserir aqui duas tarefas. Vou ser bem criativo, tá? Vou chamar de tarefa engenharia 1 e tarefa engenharia 2. Para o time de marketing, eu vou inserir também duas tarefas. Vou chamar de tarefa marketing 1 e tarefa marketing 2. E para o time de TI farei o mesmo. Vou colocar tarefa TI 1 e tarefa TI 2. Percebam que quando eu crio a tarefa, todas elas são marcadas para o planejamento manual, o que significa dizer que cabe a mim definir a data de início, a data de término, a duração e o esforço, o volume de trabalho necessário para a conclusão das tarefas. Para simplificar o nosso trabalho, eu vou colocar todas as minhas tarefas para serem agendadas de forma automática. Então, o próprio Project me traz uma sugestão de planejamento, tentando trazer uma maior eficiência, uma maior agilidade na entrega dessas tarefas. Todas as tarefas estão no mesmo nível, eu vou agrupá-las, então vou criar uma hierarquia, eu vou dizer que a tarefa engenharia 1 e 2 são tarefas vinculadas ao bloco de engenharia, então crio essa hierarquia. Vou fazer a mesma coisa com as tarefas de marketing e vou fazer aqui a mesma coisa com as tarefas de TI, tá ok? Para não perdermos o trabalho até então, vou clicar aqui em salvar. Ok, então salvei. Tenho aqui as minhas tarefas. Essas tarefas, obviamente, eu preciso definir qual que é a duração, qual que é a data de início, a relação de predeceção e etc. Como não é o nosso foco, eu não vou me preocupar com este trabalho, tá ok? Um ponto importante é, para cada uma dessas tarefas, eu preciso alocar um responsável. Então, durante o planejamento do meu projeto, o planejamento em especial do meu cronograma, eu preciso inserir dentro do Project Online a equipe do meu projeto. Claro que eu já envolvi a equipe do meu projeto desde o seu início, tá? Mas agora nós vamos materializar o envolvimento da equipe do projeto dentro do Project Online. Então, eu vou selecionar a minha guia superior, denominada projeto, e eu tenho a opção aqui chamada de criar equipe. Quando eu clico em criar equipe, ele vai me demonstrar toda a relação de colaboradores que poderão ser alocados ao meu projeto. Tá? Essa visão de gestão de recursos, ela engloba não só recursos humanos. Eu poderia, porventura, ter recursos financeiros e recursos materiais que eu posso inseri-los dentro do meu planejamento, dentro do meu projeto, para que eu tenha rastreabilidade também. Por exemplo, em um projeto de engenharia, eu poderia ter um recurso material que é um trator. Eu vou alocar aquele trator, aquele maquinário, para evitar que um outro projeto aloque aquele mesmo maquinário no mesmo lapso temporal, gerando um futuro conflito. Tá ok? Eu já selecionei previamente aqui um recurso. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar basicamente o meu usuário. Tá ok? Então, como eu já selecionei o meu recurso, eu vou clicar em salvar e fechar. E vou retornar ao nosso cronograma. Ok? Como eu comentei, as tarefas de engenharia elas vão ser gerenciadas diretamente no Project Online. Então, o único trabalho que eu aqui vou definir, vou alterar a duração, colocar uma tarefa com 2 e outra tarefa com 3 dias. E eu preciso aqui alocar quem é o responsável pela execução dessa atividade. Como basicamente eu selecionei em toda a equipe apenas o meu usuário, eu vou atribuir essas duas tarefas aqui ao meu usuário. Ponto de atenção. O objetivo, como eu comentei, além da flexibilidade do Project, é a colaboração. A ideia é que o time do projeto auxilie o gerente do projeto em todo o ciclo de gerenciamento. E como é esse auxílio? O recurso, então, ele pode, ao receber uma atribuição dentro do próprio Project Online, realizar todo o processo de follow-up, todo o processo de atualização quanto à execução das suas tarefas. Evitando, então, que o gerente do projeto precise entrar em contato com colaborador por colaborador para saber, olha, ok, Renan, você concluiu a tarefa que eu lhe atribuí? Isso demanda muito tempo.
Quando nós temos o time do projeto interagindo diretamente na plataforma, esse ciclo de comunicação é muito mais próximo, esse ciclo de comunicação é muito mais rápido e toda troca de informação, ou seja, quando eu falo que saí de 0%, estou a 50%, ou que eu concluí a tarefa, estas informações são mantidas também no Project Online para efeito de rastreabilidade. Então, lá no final do projeto, se eu precisar entender como foi a execução de uma tarefa, eu tenho a capacidade de rastreabilidade. Tá ok? Legal. As tarefas de marketing, eu também vou atribuir a um determinado colaborador responsável pelas execuções. No nosso caso, eu novamente. Vou selecionar o meu próprio usuário. Porém, aqui nós temos uma característica diferente. Nós comentamos que o nosso objetivo não é gerenciar as tarefas de marketing, gerenciar a execução das tarefas de marketing dentro do Project Online. Nós vamos utilizar, neste caso, o Microsoft Planner. Então, além de definir um responsável, eu tenho aqui uma coluna específica denominada Planner. E eu preciso falar, olha, ok, eu vou enviar essa tarefa para o Planner. Mas para qual plano? Previamente, eu deixei aqui 3 planos criados. Um plano de engenharia, um plano de tecnologia e um plano de marketing. Como são tarefas de marketing, eu vou selecionar aqui o nosso plano de marketing. Lembrando, eu preciso previamente ter um plano já criado dentro do Planner. Nós vamos perceber isso um pouco mais à frente, como fazê-lo logo, tá ok? Por último, as tarefas de tecnologia da informação, nós comentamos que iremos gerenciá-las diretamente no Azure DevOps. Então, eu vou também atribuir um responsável, o que é sempre importante porque é esse recurso responsável que vai me trazer o retorno da informação. Então, é este colaborador que vai ser responsável por ir em cada uma das plataformas, seja o Project, seja o Planner ou Azure DevOps, e fazer o follow-up. Falou, olha, concluí a tarefa, ou não. A tarefa ela vai ser executada, mas numa tarefa, mas em uma data futura. Eu vou precisar atrasar por uma determinada justificativa. Então, este nome de recurso é extremamente importante. Eu preciso ter um responsável por cada uma destas tarefas, tá ok? Como nós estamos falando que essa tarefa será gerenciada no DevOps, eu tenho aqui uma coluna também do DevOps, onde eu vou selecionar qual projeto do DevOps. Eu já tenho aqui um projeto previamente criado, que é o projeto exemplo PWE, de Project Week Experience. E eu tenho um outro contexto quando nós falamos em DevOps. Eu preciso selecionar, olha, esta tarefa do meu cronograma representa qual tipo de item de trabalho lá no meu Azure DevOps. Eu posso falar que ele representa efetivamente uma tarefa, ou poderia falar que, na verdade, essa atividade é uma feature. E aqui um aspecto super interessante, porque eu vou selecionar a tarefa apenas para exemplificação, tá ok? Mas isso é interessante porque vamos dizer que eu tenho um projeto, tá? E dentre as diversas entregas do meu projeto, eu tenho uma específica de uma aplicação. Eu, gerente do projeto, não preciso ter o conhecimento técnico do que é necessário para prover essa entrega. Ou seja, qual é o microplanejamento necessário, tecnicamente, para que aquela entrega seja gerada, ou para que aquela aplicação seja entregue, né? Seja entregue. Então, posso definir aqui uma entrega, uma feature, por exemplo, disponibilizar para o time de TI do Azure DevOps, e o time de TI vai realizar todo o processo de microplanejamento. Então, ele vai pegar aquela feature, desmembrar aquela feature em um conjunto de tarefas ou outros work items, e a partir do momento que todas essas tarefas e itens de trabalho foram concluídas lá no Azure DevOps, isso alimenta a minha tarefa principal, que é aquela feature, aquela entrega, que é retornada depois para o meu Project Online. Então, isso traz, inclusive, uma autonomia de gestão. O gerente do projeto fala para o time de TI, olha, time de TI, eu preciso que essa entrega seja provida. Quem vai participar, como você vai gerenciar o desenvolvimento dessa entrega, para mim não importa. Pode fazer todo o seu processo de microplanejamento à vontade. Eu só preciso que você me garanta que essa entrega seja realizada dentro do lapso temporal previamente acordado. Tá ok? Feito então a estruturação básica do nosso cronograma, eu vou clicar aqui na opção de publicar. Tá?
Lembrando, quando eu salvo dentro do Project Online, mas mantenho a visibilidade exclusiva para o meu usuário. E a partir do momento que eu publico, eu tenho a notificação de todos os colaboradores responsáveis. Então, neste momento, os colaboradores responsáveis pela tarefa Engenharia 1, Engenharia 2, Marketing 1, Marketing 2, TI1 e TI2, eles são notificados para que tenham conhecimento de suas novas atribuições e nós podemos, obviamente, criar outras notificações para lembrar aos responsáveis de cada entrega ou de cada tarefa das suas responsabilidades e principalmente das datas de entrega, tá ok? Eu vou clicar aqui em fechar e vamos agora então para o contexto de cada um dos colaboradores. Como que um colaborador de engenharia atualiza suas tarefas, como um colaborador de marketing atualiza suas tarefas no Planner e como o time de TI pode atualizar suas tarefas diretamente no Azure DevOps, tá ok? Ok, então publicado o nosso projeto, vamos para a parte da execução das tarefas efetivamente, tá ok? Além da guia então de projetos, nós temos aqui a opção no menu superior de tarefas. A ideia desta opção é trazer ao usuário final a visibilidade de todas as tarefas a qual ele foi atribuído. E obviamente, o mesmo recurso ele pode ser atribuído a diversos projetos. Então nós conseguimos visualizar as nossas tarefas organizadas por projeto, por status ou por outro critério que eu tenha interesse, tá ok? Podemos perceber todas as tarefas que nós acabamos de criar, a tarefa de engenharia 1, a tarefa de marketing, a tarefa de TI, e como nós combinamos, as tarefas de marketing e de TI não serão executadas dentro do Project Online, apesar de ser possível, tá? Por mais que nós estamos falando de uma integração com Planner ou com Azure DevOps, eu consigo também, claro, gerenciar e atualizar as minhas tarefas diretamente no Project Online. Então, com o meu chapéu de engenharia, vou clicar na minha tarefa Engenharia 1 e terei acesso então a toda a estrutura do planejamento dessa tarefa. Qual é a duração da atividade? Qual o percentual de conclusão? Sua data de início, sua data de término? Qual que é o volume de trabalho restante? Tá? Ele já traz esse volume de trabalho baseado na duração da tarefa e no volume de horas daquele recurso. No meu caso em específico, eu já estou configurado para trabalhar 8 horas por dia. Logo, se eu tenho uma tarefa com 2 dias de duração, eu tenho 16 horas de trabalho a serem executados. Tem uma visibilidade de todo o histórico de interação dessa tarefa, nós vamos perceber isso um pouco mais à frente. Problemas e riscos atribuídos à tarefa, eu posso então atribuir um risco ou um problema a uma tarefa, visando alertar ao executor ou fazer com que o responsável pela execução da tarefa tenha observação sobre estes problemas, os riscos. Quem é o gerente do projeto, quem é o gerente responsável pela aprovação de cada atualização dessa tarefa, a quem essa tarefa está atribuída, quem faz parte do time do projeto, tarefas predecessoras, tarefas sucessoras, e aqui eu tenho uma telinha onde eu consigo visualizar as anotações inseridas pelo gerente do projeto e inserir aqui também observações, que podem inclusive ser utilizadas como uma informação base ao gerente do projeto. Concluir a tarefa, eu coloco aqui algumas observações sobre a conclusão da tarefa. Ou, executei a tarefa de forma atrasada ou vou atrasar na execução da tarefa, posso utilizar o campo de anotações como um campo de justificativa por este atraso, tá ok? Depois de preencher, eu vou preencher aqui essa tarefa como 100% concluída, tá ok? Eu tenho as opções de salvar e de enviar. Tenho também a opção de recalcular. Se eu clico em recalcular, percebam que o trabalho restante ele vai ser zerado, porque eu tinha 16 horas de trabalho, fiz 100%, logo não resta nenhuma hora de trabalho para a conclusão da atividade. Qual que é a diferença de salvar e enviar? Quando eu salvo, todas as alterações realizadas nesta tela são armazenadas no banco de dados do Project Online, então eu não tenho perda de dados, porém o gerente do projeto não tem conhecimento, eu armazeno aquelas informações, mas apenas ao meu usuário. Quando eu clico em enviar, eu salvo as informações no ambiente do Project Online, mas eu envio também para apreciação do gerente do projeto ou de outro colaborador que o gerente do projeto delegou como responsável pela validação das atualizações das tarefas, tá ok? Vou clicar aqui no botão de enviar. E ao enviar eu sou direcionado novamente
para minha lista de tarefas, para que eu possa atualizar porventura outras tarefas de minha responsabilidade. Percebam que quando eu fiz esta ação, a minha tarefa ela foi deslocada, ela foi agora agrupada dentro de tarefas concluídas e está com status de aguardando aprovação. Isso por quê? Toda atualização de tarefa, eventualmente, pode gerar um impacto no cronograma, positivo ou negativa. Se porventura eu atraso na entrega de uma determinada tarefa, ao atrasá-la isso pode gerar um efeito cascata gigantesco, considerando uma relação de predecessora e sucessora. Inclusive é justamente por isso que o Project nos traz na tela de atualização de tarefas quais são as tarefas predecessoras e sucessoras à minha atividade, para que eu tenha uma previsão de qual o impacto eu posso gerar frente a tarefas sucessoras e qual o impacto eu posso receber de eventualmente uma tarefa predecessora, tá ok? Agora, saindo do chapéu de recurso de engenharia, voltando com o chapéu de gerente do projeto. A partir do momento que o meu recurso atualiza uma tarefa e envia, eu recebo uma notificação para avaliar qual que é o impacto daquela modificação no meu cronograma. Então, quando eu clico agora na opção de aprovações, eu vou visualizar todas as atualizações realizadas pelos meus recursos e eu tenho que tomar uma decisão, se eu estou de acordo ou não, se eu aprovo ou reprovo a atualização daquela tarefa. Quando eu clico na tarefa Engenharia 1, eu vou conseguir visualizar quais foram as mudanças realizadas pelo meu colaborador. Então ele fez duas mudanças basicamente, saiu de 0% para 100% de conclusão da tarefa e incluiu uma anotação, a expressão OK, que eu incluí para efeito de teste. Percebam aqui que ele me traz toda a rastreabilidade, quem realizou essa atividade, data e hora, o que me permite então um controle ponto a ponto de todo o histórico do ciclo de vida do nosso projeto, ok? Eu posso, ao selecionar uma determinada atualização, visualizar essa atualização no meu cronograma. Qual que é o objetivo? É permitir uma rastreabilidade. Antes da tomada de decisão, da aprovação ou da reprovação da atualização dessa tarefa, eu consigo visualizar eventualmente qual que é o efeito que ela vai trazer dentro do meu cronograma. Como nós não criamos aqui uma relação de predecessão, percebam que o único impacto que eu tenho é efetivamente na própria tarefa, ok? Tendo essa realidade, eu tenho duas decisões, ou eu aceito ou eu reprovo. Vou clicar em aceitar e vou colocar, olha, ok, tarefa aprovada. Este ciclo de aprovação é importante porque cabe ao gerente do projeto verificar se a tarefa ela foi concluída dentro das especificações técnicas ou dentro dos parâmetros de qualidade previamente estabelecidos. Se eu agora, como um recurso, voltando a ter o chapéu de colaborador da engenharia, volto em minhas tarefas, eu vou visualizar que a tarefa da engenharia 1 ela foi concluída, e ao clicar novamente nesta tarefa para visualizar o seu histórico, no campo alterações recentes, eu tenho todo o histórico de troca de informações entre o recurso responsável pela tarefa e o gerente do projeto ou o gerente de aprovação. Então eu tenho aqui o histórico falando que eu modifiquei de 0 para 100%, e eu tenho aqui o histórico também informando que eu, Renan Torres, gerente do projeto ou gerente de aprovações, aprovei a tarefa. E a partir deste momento, se voltarmos ao nosso cronograma, iremos visualizar que a tarefa ela foi efetivamente concluída. Então, vamos voltar à central do projeto, vamos clicar no nosso projeto Project Week Experience, vou editar aqui o nosso cronograma online e visualizamos que a nossa tarefa, sim, ela foi 100% concluída, tá ok? Aqui então trouxemos uma visão geral de como atualizar as minhas tarefas dentro do Project Online, como eu posso gerenciar o meu trabalho utilizando o Project Online. Agora vamos realizar a mesma operação com o chapéu do time de marketing, porém nós não vamos utilizar o Project Online para esse propósito, vamos utilizar o Planner. Ok, então atualizamos a tarefa, vamos agora ao Microsoft Planner. A partir do momento que nós criamos a tarefa, atribuímos àquela tarefa de Marketing 1 e Marketing 2 um plano em específico do Planner e publicamos o nosso cronograma, automaticamente essa tarefa é criada no Microsoft Planner
no plano previamente estabelecido. Então, voltando na tela do Microsoft Planner, eu vou clicar aqui no meu plano de marketing. O plano de marketing eu já marquei como favorito, mas eu tenho no meu menu lateral todos os planos que eu faço parte. E quando eu clico no plano de marketing, perceba que eu tenho aqui a tarefa 1 e a tarefa 2. E aqui eu consigo realizar o processo de atualização das minhas atividades também. Qual que é a grande diferença do Planner para o Project? Tá? A sua interface mais simples e mais fluida. Por exemplo, eu posso agrupar todas as tarefas por atribuições, então eu vejo a responsabilidade de cada tarefa por colaborador. Posso exibir as minhas tarefas por progresso, tarefas não iniciadas, em andamento ou tarefas concluídas. Posso visualizar as tarefas por data de conclusão, posso visualizar as tarefas por rótulo, nós vamos comentar isso rapidamente mais à frente, ou posso visualizar as tarefas por bucket, que nós vamos comentar agora. Antes disso, vamos visualizar as tarefas por progresso. A simplicidade de atualização das tarefas é muito grande dentro do Microsoft Planner. Por exemplo, para que eu conclua a tarefa Market 2, basta clicar e arrastar a tarefa para tarefas concluídas. Pronto. A própria plataforma já considera que essa tarefa foi concluída e, de forma análoga ao que aconteceu com o time de engenharia, é enviado um item de aprovação para que o gerente do projeto faça a aprovação desta modificação em específico. Tá ok? Ao clicar sobre a tarefa, eu consigo também modificar suas propriedades. A descrição, que porventura tenha sido inserida pelo gerente do projeto. Uma tarefa ela pode ser constituída por uma lista de verificação, ou seja, um checklist. Então, para que essa tarefa seja concluída, eu preciso primeiro fazer a ação número 1, ação número 2 e a ação número 3. E vou ticando, olha, concluir a ação número 1, concluir a ação número 2. Posso, eventualmente, adicionar um anexo, que serve como referencial, inclusive como uma evidência ao gerente do projeto, informando que aquela tarefa não só foi concluída, mas aqui está a evidência. E em comentários, de forma análoga ao que nós temos ao Project Online, eu tenho aqui uma caixa onde eu posso inserir comentários no contexto geral. E essa caixa de comentários ela é incremental. Então, toda a comunicação que acontece na tarefa é adicionada dentro deste histórico para garantir, então, uma rastreabilidade de toda a comunicação relacionada à atividade em específica. Cada tarefa ela pode ainda ser inserida num rótulo. O rótulo nada mais é do que um padrão de classificação por cor. É um modelo de organização dessas tarefas que pode trazer uma maior simplicidade na gestão. Tá ok? Como eu comentei, eu posso então definir um rótulo. Vou definir aqui esse rótulo azul. Vou chamar, por exemplo, de processo departamental. Ok? Então, tenho este rótulo. E quando eu organizo as minhas tarefas por rótulo, eu consigo visualizar aqui, por exemplo, as tarefas que foram classificadas por um determinado rótulo. Eu posso pegar a tarefa número 1, falar que ela faz parte do rótulo 2, ou não, que ela faz parte lá do nosso rótulo departamental. Tá? Percebam a simplicidade. A interface, o modelo de atualização das tarefas é baseado em clique e arraste. Aqui nós já temos um viés de metodologia ágil com o nosso Kanban. Inclusive, quando nós trazemos aqui o conceito do bucket, eu posso criar blocos com qualquer tipo de descrição. Então, eu tenho aqui tarefas pendentes, eu posso chamar minhas tarefas pendentes de backlog. Posso criar aqui o meu sprint 1, posso criar o meu sprint 2. E nesse momento, eu clico e arrasto e direciono as minhas tarefas para cada uma das opções de classificação que eu desejar. Tá ok? Voltando no progresso, eu terminei então concluindo a atividade tarefa Market 2, clicando e arrastando de tarefa não iniciada para tarefa concluída. Se eu volto aqui no Hub do Planner, eu consigo ter um resumo geral de todas as tarefas para cada plano que eu faço parte. Então, no plano de marketing eu ainda tenho 2 tarefas restantes, tenho 2 tarefas em atraso e 3 tarefas concluídas. Da mesma forma que no Project Online, um colaborador pode fazer parte de mais de um projeto, no Microsoft Planner, o colaborador ele pode fazer parte também de mais de um plano. Então, ele visita cada plano para verificar quais as tarefas estão pendentes de todo aquele plano, de toda a equipe, consegue visualizar pela organização baseada em atribuição quais são as tarefas atribuídas a ele naquele plano em específico.
Porém, com o passar do tempo, como podemos fazer parte de diversos planos, eu preciso de um local único onde eu possa visualizar todas as tarefas que são atribuídas ao meu usuário, indiferente do plano. Para isso, nós temos a opção denominada Minhas Tarefas. Em Minhas Tarefas, eu vou visualizar todas as tarefas indiferente do plano. E consigo aqui, obviamente, como nós já havíamos comentado, clicar e arrastar uma tarefa em específica e prover o seu processo de atualização. Ok? Então, eu posso falar que o plano marketing está saindo de não iniciada, indo, por exemplo, para em andamento. Este processo pode acontecer pelo clique e arraste, ou, obviamente, eu posso clicar sobre uma tarefa em específica e modificar o seu progresso entre não iniciada, em andamento e concluída. Tá ok? Agora que nós atualizamos então a nossa tarefa de marketing, vamos voltar para o Project Online e realizar o mesmo procedimento, tomar a decisão de aprovar ou reprovar a conclusão da tarefa Marketing 2. É um papel do gerente do projeto manter todo o ciclo de validação das entregas. Vale lembrar que, da mesma forma, quando um colaborador da engenharia concluiu a tarefa e o gerente do projeto recebeu uma notificação para que ele faça a apreciação, ou seja, a decisão de aprovar ou não a atualização, quando eu concluo uma tarefa vinculada a um projeto no Planner, eu também preciso realizar o ciclo de aprovação e eu, gerente do projeto ou gerente de aprovações, também sou notificado. Então vamos voltar ao nosso ambiente do Project. Como gerente do projeto, eu vou clicar na opção de aprovações e tenho aqui a minha tarefa Marketing 2, que foi previamente concluída. De forma similar, eu posso visualizar qual que é o impacto da conclusão dessa tarefa ao meu cronograma e tomar a decisão de aprovar ou de reprovar. No nosso caso, novamente, eu vou realizar o processo de aprovação. Ok, aprovado. Poderia, porventura, reprovar. Se eu reprovo esta tarefa lá no Planner, a tarefa sai de concluída e volta para o status de não iniciada, devendo o colaborador, então, executá-la novamente e inserir novas evidências. Ok? Demonstramos o processo de atualização das nossas tarefas no contexto do Project Online e demonstramos a atualização das nossas tarefas no contexto do Microsoft Planner. Vamos agora para o terceiro contexto, que é a atualização das tarefas do time de tecnologia da informação utilizando a plataforma do DevOps. Lembrando que quando nós publicamos o nosso cronograma, quando eu criei a tarefa TI1 e a tarefa TI2, eu estabeleci qual projeto do Azure DevOps eu iria direcionar esta tarefa e, em especial, qual tipo de item de trabalho. Eu selecionei tarefa. E podemos observar, então, agora, no meu painel de itens de trabalho, que eu tenho tanto a tarefa número 1 quanto a tarefa número 2 do time de tecnologia da informação. Aqui nós temos algumas características interessantes do Azure DevOps. Quando eu clico sobre a tarefa, eu consigo então atualizar diversos atributos de forma similar ao que acontece no Project Online, como por exemplo a área, a interação, a descrição. Tem um quadro de discussão onde eu tenho um histórico de tudo que é discutido em relação a esta tarefa em específica. Posso relacionar outros itens de trabalho, então posso dizer que para concluir esta tarefa, ou essa tarefa ela é impactada ou impacta a uma feature, a um bug, um caso de teste ou um outro item de trabalho qualquer dentro da minha plataforma do Azure DevOps, tá ok? Como nós comentamos, o Azure DevOps ele tem justamente uma visibilidade de metodologias ágeis. Então eu tenho aqui os meus boards, tenho a minha visão de backlog, então consigo visualizar todo o meu backlog. Tenho a visão aqui também de sprint, então posso pegar cada uma dessas tarefas e distribuir entre sprints em específico, considerando a capacidade de trabalho do meu time, tenho cada uma das interações, e o processo efetivamente de atualização também é bem simples. Eu vou clicar na minha tarefa em específico e vou informar que essa tarefa ela foi concluída. Como? Eu posso aqui, eu vou modificar aqui basicamente o seu status. Vou falar que essa tarefa que é nova, ela foi concluída. Obviamente, eu poderia aqui adicionar outras informações, uma tag para facilitar a classificação da minha tarefa. Poderia inserir aqui, eventualmente, um anexo para servir como referência para o gerente do projeto no ciclo de aprovação. Mas no nosso caso bem simples, eu vou clicar aqui no botão salvar, eu volto nos meus work items
eu tenho agora aqui na minha visão de tarefas atribuídas a mim, somente as tarefas que estão pendentes. Eu posso trazer uma visão diferenciada, eu posso trazer aqui, por exemplo, todas as minhas tarefas que foram recentemente concluídas e eu consigo visualizar que a tarefa TI1 ela foi de fato concluída. Da mesma forma que aconteceu no Microsoft Project Online e no Microsoft Planner, quando o colaborador concluiu uma tarefa, o gerente de projetos ou o gerente de aprovação recebe uma notificação e cabe tomar a decisão se ele aceita ou não a conclusão daquela tarefa dentro dos parâmetros que ali foram estabelecidos. Se ele aceitar, essa informação é atualizada no cronograma. Se ele rejeitar, essa informação volta para o colaborador, tanto no Project Online, no Planner ou no Azure DevOps, tá ok? Vamos voltar então no Project Online e realizar o processo de aprovação da nossa tarefa. Voltando então ao Project Online, eu já estava na tela de aprovações, então eu vou clicar novamente para que ele possa atualizar o meu centro de aprovação. E ok, tenho aqui a minha tarefa TI1 efetivamente concluída. Vou tomar a mesma decisão de aceitá-la. Coloco a minha justificativa, lembrando que essa justificativa depois volta para o Azure DevOps como uma informação no histórico da tarefa, justamente para que o colaborador tenha visibilidade no Azure DevOps de todo o ciclo de comunicação que aconteceu. Lembrando que o próprio colaborador ele também pode, apesar de utilizar a plataforma Planner e o Azure DevOps, atualizar suas tarefas diretamente no Project Online, tá ok? Clique em OK. Vou voltar em projetos, na central de projetos. Vou clicar novamente no nosso projeto Project Week Experience. Vamos editar o nosso cronograma. E teremos aqui a visibilidade das 3 tarefas concluídas. Tarefa Engenharia 1, Tarefa Marketing 2 e Tarefa TI 1. O objetivo aqui então foi demonstrar de uma forma muito simples como nós podemos gerenciar projetos de forma heterogênea, onde eu tenho um modelo preditivo tradicional dentro do Project Online, trabalhando com o time de engenharia, onde eu tenho um modelo mais flexível e mais dinâmico no gerenciamento das minhas tarefas, como foi o caso do time de marketing, e como eu posso gerenciar os meus projetos também diretamente no Azure DevOps, como aconteceu com o nosso time de tecnologia da informação. Então nós percebemos que, apesar de cada colaborador, de cada time ter uma plataforma própria que adequa às suas necessidades, à sua realidade, todas as informações elas são centralizadas no Project Online, garantindo rastreabilidade e, obviamente, a tomada de decisão com informações consistentes e coerentes. Tá, ok? Qual que é a estratégia da utilização desse produto da Unix? Tá? Permitir que cada colaborador possa utilizar a sua própria plataforma. Porque dificilmente nós temos em nosso projeto uma equipe exclusivamente dedicada ao projeto. Então o nosso colaborador, o nosso integrante do projeto, ele estará responsável pela atualização, pela execução de algumas entregas e tarefas do meu projeto, mas na grande maioria das vezes ele também realizará outras atividades do departamento a qual ele faz parte, atividades de rotina e de processos do dia a dia. Com este modelo mental de gerenciamento e esta integração entre as 3 plataformas, eu possibilito que o time que trabalha com Planner pode gerenciar todas as suas tarefas diretamente e exclusivamente no Planner, e que o time de tecnologia da informação que trabalha no Azure DevOps possa gerenciar todas as suas tarefas, todos os seus itens de trabalho diretamente no Azure DevOps, sem a necessidade de ficar migrando entre plataforma A, plataforma B e plataforma C. Indiferente do local da execução da tarefa, eu tenho completa rastreabilidade e consolidação das minhas ações. Tá ok? No geral, este era o nosso objetivo, trazer uma visão geral de cada uma dessas 3 plataformas, do Project Online, do Microsoft Planner e do Azure DevOps. Tá?